Falando um pouquinho sobre algas verdes, eh, como a gente já viu em aulas anteriores, elas são os ancestrais de todas as plantas terrestres e por isso são consideradas dentro do reino Plantae, né? E suas características, né, com relação ao tipo de clorofila que possuem, ao tipo de divisão celular e tal, que fazem delas serem consideradas como planta, né? Mas possuem desde espécies unicelulares. Então, tem organismos que vão desde células únicas até colônias e organismos mais complexos. A gente divide essas algas em dois clados, né? As clorófita e as xarófita ou streptófita. Por que streptófita? Porque quando a gente fala em streptófita, a gente está considerando, além das xarófita, as, as plantas terrestres, né? As embriófitas. Né? Então, seria as algas clorofícias, as algas xarofícias. As embriófitas tiveram origem, então, no grupo das xarófitas. Aqui um cladograma, né, que mostra mais ou menos isso que eu falei, né? As viridiplantas com as clorófitas formando um grupo, né? E o outro ramo, né? O outro clado, a gente podia dizer, né? Que clorófita é um clado e streptófita é outro clado, que agrupa as algas carófitas e as embriófitas, né? Como vocês veem, né? A separação entre as embriófitas e as carófitas é meio complicada em termos de ancestrais comuns, né? Mas tem uma série de características que foram dividindo, características evolutivas que foram sendo agrupadas, fazendo organismos cada vez mais complexos até chegar nas embriófitas. Alguns deles que são considerados como bastante marcantes, né? O fragmoplasto, que é uma forma de divisão celular que permite a formação de plasmodesmos, está relacionado com a formação de plasmodesmos. Então, o fragmoplasto aparece aqui, né, antes das zignematales, né, e os plasmodesmos aparecem aqui nas coleoquetales. Desculpem aí, coleoquetales. Plasmodesmos é uma estrutura bastante importante porque é um canal de comunicação entre células. Então, estão ligadas essas coisas. O organismo multicelular evoluído precisa dessas comunicações celulares. Então, isso é uma característica bem importante. Outro aspecto também definidor aqui, ó, a retenção do ovo, né? O que nas embriófitas, depois, a gente tem o ovo se desenvolvendo ligado à planta-mãe. Então, esse crescimento do zigoto ainda, né, a multiplicação celular e a nutrição do zigoto dentro do corpo da mãe é característico depois de todas as plantas terrestres, né, e por isso são chamadas de embriófitas. Como exemplo de uma alga clorófita, né, eu vou colocar aqui a uva, né, alface do mar. Não é um tecido verdadeiro, tá? Essa estrutura aqui das, da planta, né, estrutura foliácea, que são apenas duas camadas de células, ela não forma embrião, tem duas fases de vida, o gametófito e o esporófito. Eu já comentei com vocês, mas é importante que vocês gravem esses nomes, porque nas próximas aulas a gente vai falar bastante deles. Tá? O gametófito é uma fase haploide da vida e o esporófito é uma fase diploide. Então, gravem esse nome. Tá? E no caso da uva, né, tanto
o gametófito quanto o esporófito são semelhantes. Então, a gente não consegue dizer se isso aqui é um gametófito ou um esporófito, simplesmente olhando para ele. Tem que fazer uma contagem de cromossomos. Essa figura da esquerda mostra, então, os tecidos, né? E o que vocês estão vendo aqui dentro do tecido de uva é a produção de mudança de uma forma vegetativa para uma forma reprodutiva. Então, por exemplo, no esporófito, né, essa mudança nas células vai provocar a liberação dos esporos, que depois vão germinar, vão fazer o gametófito feminino ou masculino, né? E por sua vez vai produzir os gametas. Aí esses gametas se fundem, né? Lembra, o gameta é haploide. O gametófito é haploide também, né? Os gametas se fundem, vai formar o zigoto, né? Que nesse caso aqui livre. Esse zigoto agora é 2 Ns, diploide. Essa célula começa a fazer mitose e produz o esporófito diploide, tá? Aí, eventualmente, em algum momento, algumas células da alface do mar entram no processo de meiose e vão produzir os esporos, que são haploides. Esse é o ciclo de vida. Bem, e aí tem as algas xarófitas. Essas aí são, dentro desse grupo de algas, é que está realmente o ancestral das plantas terrestres, né? Aí algumas características interessantes é que o zigoto vai ser mantido dentro do gametófito. Então a planta é haploide também, que nem a gente viu lá na alface do mar, uma planta haploide. O crescimento é apical, isso também é interessante aqui, né? Ou seja, uma região do ápice vai ter divisão celular e vai produzir, né, as células novas. Então, a idade da planta muda conforme a posição do ramo, né? Os tecidos mais novos na ponta, os mais velhos conforme vai descendo. E aí vocês vão encontrar essas pontinhos aqui são as estruturas reprodutivas, né? E uma característica importante aqui que a gente vê daí já nas xarófitas é o fragmoplasto. Então, dentro das clorófitas, né, a gente tem um tipo de divisão celular, uma forma de divisão celular diferente, né, o ficoplasto. E depois, dentro das xarófitas, né, a produção de fragmoplasto. Como eu disse, isso aí é importante e tal, porque essa forma de divisão celular fica retida em todas as embriófitas e algumas carófitas. O que é o fragmoplasto? Isso tem a ver com a forma como os fusos celulares são distribuídos. Antes do fragmoplasto, tinha esses fusos paralelos à parede de divisão. Então, quando o núcleo se divide e se separa, cria umas regiões de transição que vão produzir a parede celular, né? No caso do fragmoplasto, esses fusos eles são formados a partir das extremidades da célula, puxam os núcleos, e na região equatorial da célula ocorre daí o complexo de Golgi, acaba formando uma membrana e junto com essa membrana a parede celular que acaba dividindo a célula. É interessante perceber aqui então que com esse processo de divisão, partes do retículo endoplasmático acabam
ficando entre uma célula e outra. Então, a parede celular se forma em volta do retículo endoplasmático, o que permite, então, a formação dos plasmodesmos. Por isso que eu digo que a formação do fragmoplasto é que permite a formação dos plasmodesmos. Essas conexões entre os citossóis que acaba surgindo depois um pouco, né? Mostrar um pouquinho agora do ciclo de vida, para vocês terem uma ideia da organização celular. O organismo principal é haploide, né? Então tem umas estruturas de ancoragem muito finas, né? A alga toda unicelular, né? Tem alguns locais em que tem uma pequena concentração de células, né? Como por exemplo na região dos nós, né? Mas basicamente unicelular. Então o talo da célula, o talo da alga, os ramos, né? São todos unicelulares. As espículas, tudo unicelular. E as estruturas reprodutivas, o anterídium é a estrutura masculina e o oogônio é a estrutura feminina, já são um pouquinho mais complexas, né? Você tem aí essas estruturas, né? Que no oogônio vai ser formado o ovo, né? E no anterídeo os espermatozoides. A gente pode ou poderia chamar de espermatozoides porque são células espermáticas com movimento, né? São movidas por flagelos, daí o termo zoide, né? Que tem movimento. Bom, então o ciclo de vida, né? O anterídeo, que é onde produz esperma, é multicelular, né? Tem uma camada de revestimento, semelhante que a gente vai ver com uma epiderme, e dentro dela são produzidos uma série de filamentos, chamados filamentos anteridiais, e cada célula desses filamentos vai produzir uma célula espermática, né? Com dois flagelos. Então, é uma grande quantidade de células espermáticas que eventualmente vai entrar no óvulo. Lembrem que aqui tem retenção do óvulo. O óvulo fica dentro da planta-mãe. Né? Então, quando uma célula espermática dessa, né, fecunda o óvulo, ele se desenvolve aqui por um pouquinho de tempo, formar o zigoto, e daí então é liberado. Esse zigoto agora é 2N, passa por algumas divisões de mitose e depois meiose, né, como está aqui, né, a meiose que vai produzir, né, a partir dessa meiose, então, uma única célula produz 4, né, ela germina, como vocês sabem, né, eu tinha lá uma célula 2N, vai formar célula N, né, então já voltou à condição haploide, agora vai germinar. Esse raminho inicial após a germinação chama protonema, assim como a gente vai ver em briófitas, né? E a partir do protonema, então, se forma a planta. É muito semelhante, a gente poderia dizer, com a germinação de uma semente, né? Muito parecido com a germinação de uma semente. Né? Mas aqui, é claro, a gente está falando de uma estrutura muito menor. Né? E reparem também que não, o desenvolvimento todo não tem um grande desenvolvimento, né? Não tem um grande desenvolvimento do embrião dentro da planta-mãe.